Muito boa noite a todos, nossa saudação. Estamos começando o nosso 2020, né? Como o tempo passa, minha gente, como o tempo voa, né? E como é que dizia o comercial daquele, nós aqui numa boa, não sei como é que é. Nós estamos começando o nosso painel aqui pela TV Erechim, num oferecimento da Unimed Erechim, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E não temos uma pauta fixa, mas temos dois convidados, dá para se dizer assim, praticamente fixos, né? E que nós vamos conversar muitas vezes ao longo do ano, vamos conversar dos mais diferentes assuntos, até porque são as pessoas que estão aqui são versadas nos mais diferentes temas, e eu me refiro ao professor Enori Chaparini, que é professor, pesquisador, historiador, sabe tudo sobre Erechim, e o nosso doutor Alcides Mandela Stunfo, que é médico e é diretor do Instituto Unimed. Bom dia, doutor Alcides, seja bem-vindo e um feliz ano novo, então, senhor. Isso. Mais um ano, né? Há pouco a gente conversava, esse programa brilhantemente conduzido pelo Odi já passa de 2 lustros, né? Estamos aí com uns 11 anos de comunicação, e isso, se considerarmos assim que a gente está numa cidade relativamente pequena, é uma grande vitória. E eu acho que a grande vitória que vem nisso aí é a credibilidade que o Odi conquistou, né, nessa década e pouco. A gente falar na imprensa, eu não sei, eu nunca fui profissional da imprensa, mas pelo que eu observo na TV, no rádio, nas outras mídias, dependendo assim do talento, até não é difícil. O problema é a credibilidade, a reputação, a imagem intocável, vamos dizer assim, da pessoa que media os encontros. Então, eu acho que é um momento de retorno e um momento de saudar esse passado brilhante que a TV Erechim tem aí nas tuas mãos. Muito obrigado pelas palavras aí, e lembrando, obviamente, quem é cativo aqui sabe que o doutor Alcides também é uma das pessoas que pode assinar embaixo, digamos, essa questão do crédito, enfim, né, que também já há um bom tempo, né, dá para se dizer, eu acho que quase o período todo, né, de alguma forma ou outra esteve sempre ligado, e esperamos manter isso. E, evidentemente, né, pelo que diz, também confere essa credibilidade, digamos, ao menos que a gente tenta transferir. Professor Enori, também uma alegria em revê-lo e principalmente em contar com a sua participação aqui no painel. Com certeza, hoje uma alegria redobrada. É sempre um ato de alegria estar nesse programa que se consolidou há mais de 11 anos. Você, como repórter, comunicador, sempre na mira da notícia, tem essa virtude de estar onde acontece a notícia, né? Ou procurar estar próximo para transmitir aos ouvintes. Nossa alegria realmente é sempre grande, nossos encontros, nos debates, levar à comunidade as últimas informações. Bom, eu acho que muitas pessoas já viram, algumas até me ligaram pedindo o livro 100 anos para viver. 100 razões para viver. 100 razões para viver, sem medo de morrer. É isso? É isso. Né? Então, eu quero dizer que eu estou lendo a cada dia um personagem, são 100 pessoas, são 100 personagens de Erechim, todas eles já morando no céu, e que brilhantemente foi feito, né, pelo Chaparini, pelo Dr.
João Campelo Dil, uma participação do Osney de Lima, doutor, e o prefácio doutor com o qual eu me identifiquei por demais, porque o doutor Alcides, ele pegou muito, acho que também, assim, não só de hábitos, costumes e tal, aquele negócio que ele fez o prefácio, mas, de certa forma, eu me senti ali incluso, porque eles, acho que pelo fato de ter residido ali na região a 2 quadras da cantina do Mandelli, então pegava o mato da comissão, pegava aonde viria a ser construído o Mantovani, né, aonde tinha a Legião, né, com 300 casinhas pintadas a óleo cru, né, e eu também me criei ali de certa forma, mas olha, publicamente, parabéns, realmente, que viagem no tempo, assim, aquela apresentação do livro. O livro agradeço as tuas palavras, talvez por a gente ter tá nessa mesma faixa etária, isso é engraçado, né? Erechim era uma cidade pequena, mas ela tinha polos, né? A nossa praia era aquela ali. O Mato da Comissão era uma referência quase mística da cidade. Ali acontecia de tudo. Tinham suicídios, namoros, o que tu imaginasse acontecia no Mato da Comissão. E hoje está dentro da cidade, né? Isso aí despertando uma série de lembranças que realmente a gente que viveu isso pessoalmente, na hora e no fato, é quase impossível a gente contar para alguém que não tem a nossa idade ou mais e acreditar, por exemplo, que ali atrás do Medianeira, do Mantovani, era um aglomerado de casebres, até bem organizado, mas eram casebres de gente muito pobre, em pleno centro da cidade. Naquela época não era, mas aquelas verdureiras que tinha ali na região, que abasteciam a parte mais baixa, mais irrigada, abastecia a cidade aqui em cima. E realmente a cidade mudou muito, a urbanização mudou muito. Hoje a gente está olhando com outros olhos a infraestrutura em termos de saneamento, etc., não acompanhou o crescimento da cidade, né? Nós temos hoje bairros novos, novíssimos, e não se observa assim alguns cuidados que daqui a pouco a natureza vai mandar conta, né? Mas de qualquer forma foi uma mudança rápida, né? Eu acho que é a sensação que a gente tem, e aquele prefácio ali foi quase que uma reverência, ou uma reverência à cidade, até porque no momento do prefácio, né, professor, a gente não tinha todo o livro elaborado, então tinha que ser uma coisa mais genérica. Mas a respeito do livro, eu constantemente puxo um personagem, puxo outro, e eu não tô lendo na ordem, vou botar alfabética, que é como estão colocados os 100 personagens, todos falecidos, para não se cometer nenhuma injustiça. Acho que aí o autor respeitou aquela máxima do Santo Agostinho, né, que a história nunca está completa. Então, pelo menos quem morreu, a sua história está mais completa. Às vezes a gente até descobre coisas novas, mas não adianta elogiar e tampouco imputar culpas ou isso ou aquilo. Mas são sempre personagens, me parece, bem escolhidos. Foi um dilema separar assim, né, professor? A gente quase que entra naquele campo da injustiça, mas sem é um número que foi alusivo ao centenário da cidade. E acho que todos os 100 mereciam estar ali. Não sei se todos estão no céu. Tem uns ali que o professor Eroni pode até nos dizer se deu uma enganchadinha no purgatório ou tal, né? Mas o que me chamou a atenção casualmente, eu estava hoje, ainda hoje de manhã, estava lendo
alguma coisa, a parte ali do João Caruso, que é muito extensa, a parte de José Mandelli Filho. E a cabeça da gente não... Nem quando a gente quer, ela descansa, né? E agora com a eleição que está vindo aí, e o que eu tenho ouvido nas conversas que a gente tem no consultório, lá na Unimed e tal, é uma certa ânsia pelo novo, né? E naquela época, tanto o Caruso como o Mandelli eram ideias novas, provocaram grandes mudanças que o professor pode depois detalhar para nós. Então, há uma, pelo menos quando falam comigo, o que eu percebo, o que me fazem perceber, é que faz tempo que não cresce uma fruta nova no nosso pomar político aí, né? E isso, de alguma forma, está deixando, com certeza, uma parte do eleitorado um tanto decepcionada pelaquela repetição, pela quase previsibilidade do candidato, do discurso. E isso, olhando esse livro, com certeza a gente vai acabar tangenciando essa verdade. Erechim é uma cidade jovem, foi feita por um povo trabalhador, vamos dizer assim, vigoroso, jovem, teve os seus grandes políticos. O Caruso, com 22 anos, já lidava na política, com 26, 27 anos já era deputado, né? Mandelli, com 30 anos, era prefeito. Então, a gente fica, às vezes, perguntando, aquelas perguntas meio idiota que se repetem na cabeça da gente: será que está na hora de mudar? Será que está na hora de entrar alguém novo? Ou vamos dar uma repaginada e voltar? Isso, a mim, e até eu gostaria, se vocês pudessem ou quisessem externar, é uma coisa que eu não peço para ouvir e estou ouvindo todos os dias. Qual é o que nós vamos melhorar, o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que, de certa forma, o senhor vira uma página e abre um novo capítulo, e como jornalista, acho que qualquer um pegou, eu também pego, então, isso é tema para um outro programa. Quer dizer, porque a gente vai lendo ali e percebe claramente, pô, esse foi um cara importante, o cara fez não sei o quê, o outro fez não sei o outro, todos eles têm, e nem poderia ser de outra forma, mas parece que esses últimos 20 anos aí, no mínimo, né, vai ficar... Nós caímos numa mesmice aí, parece que realmente, já não sei nem se é um pomar, né? Acho que o pomar tá com poucas, não sei se as árvores secaram, o quê, mas, enfim. Como é que foi esse trabalho? Como é que vocês começaram isso aí tudo? Bom, professor? Na verdade, a história primeira começou no consultório do doutor Stumpf com o Osney de Lima, que esteve lá com o menino para consultarem. O doutor inquiriu o Osney: que tal no centenário fazermos uma obra que contemple 100 pioneiros da história de Erechim? O nascedouro foi lá, inclusive o doutor pode explicar, né, que surgiu praticamente de um acaso, num repense, e a ideia foi levada a sério. Osney pensou: bom, vamos pegar aí o João Campelo para escrever, Chaparini para fazer a pesquisa, ele produziu, foi atrás de patrocínio, dinheiro curto. E nos lançamos, assim, digamos, a uma empreitada que num primeiro momento nós não tínhamos a dimensão correta da empreitada, das suas dificuldades. Tanto é que parou, o trabalho parou, recomeçou, retomamos, paramos novamente, praticamente 10 anos. Eu diria hoje, ouvintes, que foi o projeto mais longo, mais cansativo, mais desafiador da minha vida de pesquisador,
Porque a biografia ela é um pouco ingrata no seguinte sentido. No momento que fizermos a biografia do Ozzy, assim que finaliza, parte-se da estaca zero agora a biografia do Dr. Stumpf. Há um eterno recomeçar. É complexo trabalhar por biografias. Não é que tu começa a matemática, desenvolve e vai levando adiante, né? Um dos maiores desafios de toda a equipe, né? O próprio doutor Gil, num determinado momento, pediu para que fosse substituído. Eu, no 50º, depois de 50 personagens, sugeri ao Osney que trocasse de pesquisador, até para renovar. Ele não aceitou, foi mais uma parada, retomadas. Na verdade, eu já em 2009 já estava trabalhando com as famílias, nos arquivos, visitando cemitérios, tirando dúvidas das lápides, que muitas vezes elas estão alteradas, não conferem com o documento. E aí o doutor Stumpf me chamou por uma entrevista. Ele estava no nascedouro daquele brilhante prólogo, aquela brilhante abertura, onde eu, volta e meia, volto a ler, talvez pela 20ª vez, onde ele consegue uma síntese perfeita, científica, mas sobretudo com laivos de ternura. Ele consegue captar a saudade, ele consegue captar a dimensão humana dos personagens. Então é uma história que nos remete assim a profundas recordações, gratas recordações de uma cidade pequena, jovem, e que depois vai se urbanizar. Foste muito feliz, doutor, muito feliz, porque realmente foi fruto de muita reflexão, muita pesquisa, foi feito assim a longo prazo, amadurecendo uma nova ideia, encaixando, e lá foram páginas e páginas, tanto é que você lê lá 10, 12 páginas e você viaja no túnel do tempo, como bem observou o Ozzy. Mas, sobretudo, um trabalho hercúleo, um trabalho muito grande, muito longo, muito extenso, exigiu realmente de nós assim, muita pesquisa, muita reflexão de todos os personagens e, sobretudo, o tamanho do trabalho, monumental obra de 700 e tantas páginas, condensadas, onde refletimos, buscamos fontes dos familiares, no arquivo histórico, no arquivo da família Carraro. Não desprezamos nenhuma informação, né, doutor? Isso. E contemplamos o público um pouquinho atrasado do que deveria ter sido, mas, de qualquer sorte, uma obra que vai mexer, digamos assim, com a sensibilidade, vai provocar trabalhos melhores, com certeza, vai mexer também com a cátedra, com a academia, novos pesquisadores, um sangue novo aí que veio exatamente no centenário de Erechim. Eu creio que é uma boa oportunidade para produzir novas obras, dar um alento no estudantado, nos pesquisadores e começar a escrever. Através desta obra, digamos, podemos fazer assim. A história da Elisa Vaque comportaria um livro desse mesmo tamanho, onde tem 100, síntese dos 100, nós poderíamos, esses 100 poderiam gerar novos livros, um para cada um, já daria 100 livros. Nisso, não? Ainda não pensamos. Vamos dizer que até nas... fazer um livro de 700 páginas, se fosse um livro eu de até 250, diria que nas escolas poderiam ser cartilhas assim, menores, para incentivar os estudantes a despertarem o amor para a história local, a alegria de pesquisar, né? Porque quando o aluno é bem instrumentalizado, meninos e meninas, eles também podem fazer o resgate histórico e tornar esses personagens vivos na comunidade, lá desde Elisa Vaque, desde o cabo Cesário de Oliveira Matos. Eu acho que foi injetado sangue novo, um novo padrão de ânimo, isso é muito positivo, para que não fique, digamos assim, 100 anos sem ter um elemento novo, sobretudo de entusiasmo, de busca de novos dados e, sobretudo, da produção científica. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e depois nós vamos dar continuidade falando dessa obra que eu entendo talvez uma das melhores obras que saiu sobre biografias em Erechim. Não tenho a menor dúvida que é a melhor, a mais completa obra que, pelo menos eu tenho conhecimento, a mais abrangente,
né? E, enfim, contempla 100 pessoas que ajudaram a construir a cidade de Erechim pelo que é. Hoje a gente lendo isso consegue entender certas coisas. Nós já voltamos. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você faz o que gosta. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descansa a mente. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descobre novos sabores. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito bem, nós estamos retomando o nosso painel de hoje aqui, um dos primeiros, o primeiro de 2020, com o professor Enori Chaparini, com o doutor Alcides Stumpf. Estamos falando dessa obra que fala sobre 100 personalidades, enfim, de Erechim, que não necessariamente nasceram aqui, mas praticamente começaram a trocar as calças curtas pelas compridas aqui, a grande parte delas aí. Eu me lembro que há uns 4, 5 anos, falando sobre essa própria obra que estava em gestação aí e tal, se falava que a ideia era fazer 100, como de fato saíram 100 pessoas, mas que tinha aí, eu ouvi falar em 900 pessoas quase, não sei quantos nomes aí que foram. Eu acho que talvez esse tenha sido o trabalho mais difícil, assim, porque no jornalismo, olha, eu sei porque tu faz uma matéria, o cara, mas tá muito longo, tem que cortar. A gente tem uma pena de cortar, hein? E esse é como é que foi esse processo de peneirando e os que ficaram de fora? Aliás, esse foi a parte mais complexa do projeto. Sempre, na verdade, eu particularmente saí com um sentimento assim que sempre que poderia ter sido melhor. Mas nós tivemos que fazer uma escolha. E a escolha sempre implica deixar alguém fora, não há como se escapar, né? Mas eu penso no seguinte sentido, que esta obra servirá como inspiração, como mote para outros trabalhos, superiores até, no sentido de pesquisa, de busca. Ela é uma obra desafio, ela vai agradar, vai contemplar aquelas famílias que foram contempladas, vai desagradar alguns, dizendo, bom, mas e o meu avô não poderia ter sido contemplado? O nosso desejo seria realmente contemplar todos, mas pelos nossos cálculos isso seria folgadamente mais de 500 pessoas que deixaram um legado significativo. Não só trabalharam para a empresa dele, para ele, para os seus os amigos mais queridos, mais chegados, mas deixou um legado para a comunidade. Nós sempre tivemos em mente essa preocupação coletiva, esse olhar do legado deixado para a comunidade. Eu diria que passa folgadamente de 500 personagens. Vamos ter que deixar para outra equipe, para outra equipe de idealistas, lá pelo ano 110, digamos, 120, 115, que esse trabalho possa prosseguir. A nossa maior alegria, nós demos o chute inicial de um grande campeonato e que um outro historiador com ideias diferentes, com outras interpretações, outras visões, a gente sabe que esgota-se o pesquisador e nunca a pesquisa. Já escreveram sobre Cristo mais de 300.000 obras e ainda não resgataram a verdadeira dimensão de Jesus. Quer dizer que continua aberta a possibilidade do resgate do homem de Nazaré
e por isso se produz muitas obras sobre Jesus. Isso não significa dizer que estas obras esgotaram a história do personagem. Está lançado o desafio para os estudantes, para os pesquisadores. Aquele que queira levar as últimas consequências sobre João Caruso poderá produzir até um livro de 1000 páginas e mesmo assim a história não se esgotará. Este é o barato, este é o lado bom da história, que quanto você mais consegue resgatar, isso não significa que esgotou aqueles dados sobre aquele determinado personagem. Por isso que eu vejo o projeto assim, com um olhar muito positivo, com muita alegria, mas também assim, vamos dizer, com uma certa humildade de que ele está apenas fazendo o primeiro passo. O senhor concorda que pode ser o início, digamos, de um pontapé inicial aí que outras pessoas, outros pesquisadores... Eu até tenho vou deixar aqui registrado na memória eletrônica, que não apaga nunca, a esperança que o professor Ednorir reate os seus trabalhos aí. A gente sabe que ficaram... Essa escolha foi extremamente difícil. A gente sentia, mas como é que fulano vai ficar fora? Mas como é que tem que ser 100 e tal? E com isso acabou, né, professor? Ainda já iniciando outras pesquisas que já estão encaminhadas. Eu acho que a gente podia, não vou dizer nós de novo, mas nós podíamos firmemente estabelecer aí, como a gente levou 10 anos para fazer esse livro aí, vocês estudaram esse período todo e redigir e dar uma... Porque o que você vai observar ali, que em cima da pesquisa do professor, a redação do Dr. Dil, ela foi a mais isenta possível, né? Uma redação equilibrada, lidou com pessoas que despertavam paixões e ódios com muita parcimônia. Então isso aí é outro trabalho bem interessante. Tu manter um equilíbrio no acumulado de biografias assim é uma, né, professor que escreve é difícil. Não, de alguma forma tu não tomar partido, vamos dizer assim, ostensivamente, vamos dizer. Aí eu lançaria, não sei para quem, professor, para os alunos, para quem quiser trabalhar com o senhor, com o Dil, comigo, certamente, se a gente é vivo, espero que sim, para 110 anos, porque não chegar nos mais 100, vamos para os 200, e assim nós vamos. Essa história, se Deus quiser, não vai acabar nunca. Né? Eu acho que seria uma perspectiva razoável não ficar encomendando um futuro muito distante, de mais 100 anos, vamos dizer, mais 110 anos. Erechim certamente dará mais um salto de qualidade na pesquisa, temos novos pesquisadores, novas universidades. É uma esperança que a gente guarda assim com muito carinho, de que esse trabalho não fique somente nos 100 personagens, mas que ali nos 110 anos de Erechim venha mais 100 que possa elucidar e complementar esse trabalho, que possa ter uma continuidade. Volume 1, volume 2, integrar as escolas e a comunidade num sentimento de pesquisa permanente. Permanente. E eu acho que essa é uma forma de fazer um resgate razoável, porque nós vivemos um processo de múltiplas informações e de forma muito rápida. E isso também se apaga muitas identidades. Muitas lembranças, principalmente, que o Dr. Stumpf, dentro daquele seu prólogo do prefácio, tem laivos de ternura, laivos de pureza de uma época que realmente tinha ritos que a gente fazia e hoje não faz mais. Porque o celular hoje ele manipula a maior parte dos ritos que foram vivenciados por estes personagens que nós escrevemos. Não? Professor, mas... Só deixa eu falar uma coisa. Claro. Eu acho extremamente relevante. Outro dia eu me lembrei de um determinado episódio que ocorreu durante o meu período na faculdade. Para ser mais exato, e não vou evoluir mais, um assassinato que envolvia um colega de faculdade. Foi um crime que na época
teve uma exposição, envolvia pessoas relativamente conhecidas no estado, etc. E aí, olha, eu vou dar uma olhada na internet. Você quer saber de uma coisa? Não existe nada. Nada. Nada, nada, nada. Então, assim, o que eu estou dizendo? Esse trabalho de pesquisa que o professor fez, esse trabalho de compilar, de disponibilizar, ele está se tornando, de novo, extremamente importante, porque parece que o mundo começou em 92, 84 no máximo. Antes disso não existia nada. Não, senhor, o mundo existia muito, muito antes disso. Então, depois que tem a internet, é uma informação absurda, sem critério. Tu já tem que fazer um outro exame de consciência para ver o que tu vai procurar, porque aquilo é tu bota lá José Odi, vai ter 1 milhão de vezes que o nome do Odi vai aparecer em algum lugar. Aí tu vai ter que, né, José Odi, jornalista, mas quase que tu já tem que ser um especialista para começar a tirar alguma coisa com um formato um pouco maior. No entanto, o que vinha antes parece que desapareceu. Olha, parece que a Barça, a Enciclopédia Britânica, são, inclusive, muito mais confiáveis que a Wikipedia, que esse troço que tem aí. Verdade. Então, assim, é muito importante compilar, resgatar, documentar, checar fatos, porque o mundo está dividido hoje ainda, tomara que isso volte, em 2 momentos, antes da internet e depois da internet. Exatamente. Então, tudo que a gente puder colaborar agora com dados reais é muito, muito, muito relevante. Eu ia colocar assim, eu imagino o trabalho que deve ter dado, porque uma coisa é tu escrever a história de alguém que está vivo, com a qual você pode conversar, né? Resgata muita coisa, grava, enfim, né? Nós tivemos, digamos, até a década de 90 aí, muitas biografias, os caras iam lá com o gravador e gravavam, até para não perder muitos detalhes, enfim, tal, depois davam uma peneirada ali e tal. Outra coisa é tu buscar informações sobre pessoas que não estão mais aí para passar uma série de informações. Tu vai por familiares, por amigos e por alguns inscritos aí, né? Deve ter sido um trabalho. Nós contamos com a colaboração, digamos, decisiva do Eli Parense, esse grande ser humano e que tinha uma memória prodigiosa, o doutor Altair Menegatti, a família Stein, que se reunia naquele porão e era um exercício permanente de resgate. Nós tivemos um certo privilégio no momento exato, na hora certa. Ainda pegamos essas pessoas lúcidas, né? Porque também muitas famílias em determinadas temáticas não quiseram emitir juízo, expender uma ideia a respeito, sobretudo na política, na parte, digamos, lá de 64, quando houve algumas perseguições. Nós ficamos privados, às vezes, de algumas informações, ou porque a família não achou de bom grado naquele momento abordar aquela temática um pouco espinhosa. Então nós também tivemos limites assim que a gente também não pode obrigar, digamos, alguém a se manifestar, a não ser que seja de livre e espontânea vontade. Mas o final da história deste livro gigante, 700 e tantas páginas, nós consideramos assim um ensaio razoável, pode ser melhorado, não significa que amanhã surja um menino, uma menina fazer uma tese de doutorado sobre João Caruso, sobre Cesário de Oliveira Matos, levar as últimas consequências e fazer um livro do tamanho dos 100 personagens ou mais. Então a pesquisa está aberta, sempre defendo que esgota-se a pesquisa, esgota-se o pesquisador, mas nunca a pesquisa. A pesquisa continua em todas as dimensões, de resgate, desde aqueles fatos que num primeiro momento parecem não ter muita importância, mas que no jogo da história, da vida, conta muito. Por exemplo, poder resgatar essa saudade. Por isso que me refiro
mais uma vez ao doutor Stumpf, essa felicidade, esse momento feliz de resgatar a memória que aos poucos vai se perdendo na noite dos tempos. Esta lembrança, esse clima, essa pureza, esses laivos de ternura, nós consideramos isso realmente uma essência de vida e um exemplo de vida também. Essa abertura aí, ela não fala exatamente, ela não se prende, ela não se fixa aos personagens do livro. Ela pinta um mosaico sobre a sociedade erichinense, né? Do ponto de vista geográfico, do ponto de vista humano, social. Então, lendo essa abertura, tu já tens uma ideia de como Erechim era. Nós não podemos... volta lá atrás, sim, mas ela fixa um olhar por um determinado tempo, digamos, ou várias páginas, exatamente quando a gente estava ali de seus 10, 12, 15, 18 anos, né? Ali dá uma ideia muito fiel, ao menos da Erechim que eu conheci. Eu também. Até gostaria, é um sonho meu, um desejo, talvez não seja o único, que voltasse a existir, e o doutor haverá de concordar, a crônica da semana, porque a crônica da semana, ela sintetizava o cotidiano. Aldemiro Arpini, professor José Canal, professor Aldemiro Arpini, mesmo Olímpio Zanin, até as polêmicas que se faziam pelo jornal. Foi um outro tempo histórico, a gente sabe, mas isso avivava e deixava muitos registros para a posteridade, para o pesquisador, para o sociólogo, para o antropólogo, para o historiador, mesmo as colunas sociais. O Clube do Comércio recebeu o Cassino de Sevilha da Itália, que se apresentaram de forma exuberante, está lá escrito pela Ana Maria Zamponato. Isso é memória viva da página social da cidade, do Café Graziotin, do Tala Larga, do Shangri-La. E o doutor ali não só conhece, como vivenciou. É uma página que, se nós não escrevermos, se a gente não colocar num cronista da semana, digamos, essas informações, elas aos poucos se perdem. Sempre digo que se perdem na noite dos tempos. E isto é história. Até as intenções que não se realizaram, essas também é história. Aqueles projetos que não se concretizaram, mas que foi depositado um esforço para que isso fosse possível, né? Vamos fazer o nosso último intervalo deste primeiro programa de 2020 e já voltamos. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você faz o que gosta. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descansa a mente. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descobre novos sabores. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito bem, retomando o nosso painel de hoje, prazerosamente aqui com o Dr. Alcides Mandela Stumpf, professor Enori Chaparini, abordamos aí 100 razões para viver sem medo de morrer, né? Vou fazer uma pergunta meio capciosa aqui, porque o senhor não vai revelar, até porque vai tirar toda... Quem é o sapateiro de Bruxelas? Não, o sapateiro nos dá a sapateiro de Bruxelas, ele vai te cantar. Eu conheço alguns que se enquadrariam com... Mas acho que aí que está. Primeiro, ele está por aí, tá? Ele está por aí. Um dia desse tu vai encontrar ele. Ele está por aí. Mas é engraçado quando a gente cria um personagem, tu tem o teu bota. Tem que explicar, depois eu vou explicar.
é impressionante. A coisa engraçada é que a gente recebe recados para passar para o personagem, né? Outro dia me disseram que o Sabater tá muito introspectivo, que ele tem que lidar com problemas mais objetivos, tá? Eu disse, não, o Sabater não gosta dessas coisas. Eu disse, não, o Sabater tem que contar em quem que ele vai votar. Eu disse, não, o Sabater não se mete. O Sabater não quer ser candidato a prefeito. Eu disse, olha, eu tenho que falar com ele, acho que não é a praia dele, mas é muito divertido, né, para gente que escreve, poder usar esse artifício. E eu estou aqui na frente de 2 escritores de verdade, eu sou amador, brinco de escrever, mas para quem interessa, o personagem facilita muito. O personagem consegue, às vezes, dizer coisas que a gente não diz normalmente. Sapateiro de Bruxelas é um personagem que foi criado pelo Dr. Alcides Mandelli Stumpf, pelo escritor, pelo cronista Alcides, e que normalmente dá as caras aos sábados, na edição do final de semana, no jornal Bom Dia. E aí ele revela algumas verdades, vai até algumas fronteiras aonde ele pode ir, né? Mas gostei muito eu acho que assim ele está contando histórias da cidade. Evidentemente eu acho que se inspirou em um personagem que existe mesmo aí, de carne e osso aí, que tem CPF e tudo, né? Que pode ser votado que pode votar e pode ser votado, mas é muito atilado, muito atento à cena erichinense. Acho que a cidade ganhou bastante com essa, porque nós estamos muito habituados assim, mas tu viu o que o cara lá de Porto Alegre escreveu, o cara lá, o cronista lá do jornal o Estado de São Paulo, o Globo, não sei o quê, a gente bate muita palma para esse pessoal de fora. Também uma outra identidade nossa, infelizmente, né? Precisamos começar a reconhecer o que está acontecendo nas nossas barbas, aí vamos falar bem claramente, né? E eu, ao sábado, sempre vou dar uma olhada, né? Aliás, o Sapateiro, o autor do personagem até me manda, até para eu receber em primeira mão, lá para ler a minha leitura. Aliás, hoje, a propósito, vocês dois pegam aquela vertente importante do Gladstone Osório Márcico, do Marinho Kern, sobretudo, que escreveu a brilhante obra O Moço de Erechim, que é um roteiro já pronto para um filme. Os estudantes até têm por dever, assim, moral, educacional, científico, ler a obra do Marinho Kern, O Moço de Erechim. Não é nada de ficção, é a mais perfeita realidade. O cara é PhD em malandragem num meio de um povo pacato, trabalhador, de um povo que luta para a sobrevivência, e de repente aparece um camarada que é um doutor em malandragem. Dá nó em todo mundo. O Marinho Kern, ele consegue fazer no Moço de Erechim, dá toda uma vida para um personagem num meio que não teria, digamos, esse viés. É o improvável. Assim, os personagens do Gladstone, Osório Márcico, também, e a gente lê o Márcico dando sonoras gargalhadas, porque ele tem uma pena brilhante, um português escorreito, ele se expressa muito bem, ele escreve muito bem. Eu quero dizer que vocês estão de parabéns porque estão puxando esta vertente que ficou um pouco abandonada nos últimos, vamos dizer, 20, 30 anos, né? Nós tínhamos no jornalismo a crônica da semana, até polêmicas sobre o divórcio há 50 anos entre Gladstone, Osório Márcico e Levis Carão. Verdadeiras polêmicas com torcidas. Então, a torcida do Stumpf, a torcida do Ode. Uma enxurrada de palavras num deserto de ideias. Aí a torcida vibrava. Aí o Ode responde, assim falava Zaratustra. Mas uma polêmica de fundamento, uma polêmica de uma hermenêutica respeitável, de uma base científica, sociológica, antropológica, que fazia crescer, que
dava todo um elan, uma alegria. Ó, o doutor lá vai vir com a resposta do artigo anterior. Parece que murchou um pouquinho isso. Havia um jornalista que tinha um português muito bom, chamado Rui Palma. Daí estavam fazendo uma polêmica pelo jornal, um debate, uma luta, né? Pensei que estivesse duelando com Rui Barbosa e não com Rui Palma. Tem muito humor que hoje serve para análise da literatura. Aliás, a professora Leonira, que é uma doutora em literatura, resgata essas polêmicas e põe em pratos limpos e eu acho que se aprende muito, se interpreta muito do psicológico da nossa gente, da nossa sociedade. Eu gosto muito, eu gostaria de recuperar o Willy Arnold, personagens. Tem muitos personagens na história de Erechim que começam, digamos assim, a ser esquecidos pela própria comunidade e que tiveram um papel importante na comunidade. De um povo trabalhador, pacato, aqueles elementos assim essenciais, aqueles elementos que fizeram a diferença. Agora, Chaparini, como fazer isso, como se dedicar a fazer isso e se manter, né? Se manter financeiramente. Sim, sim. Né? Todos nós sabemos que geralmente escrever não é necessariamente o caminho mais curto para tu ter uma aposentadoria aí, que tu não precisa fazer mais nada, né? Normalmente o pessoal começa a escrever quando está aposentado. Verdade. Né? E os apoios? Será que não precisaria ter, digamos, dos próprios veículos de comunicação, ou quem sabe do próprio poder público? Enfim, de algum lado teria que sair um apoiamento, digamos assim, para uma escola, assim como eu sei que a Unimed tem feito, de certa forma, isso, né? De certa forma, não, até bastante, tem estado presente muito nisso. Agora, tu não pode depender de uma instituição só. Por exemplo, tu é um pesquisador, né? Quem é que te mantém? É interessante que eu fiz um programa até... Não estou querendo que tu conte aqui. Não, muito bonito o programa vive? Vozes do Tempo. Inclusive, tu fosse entrevistado por mim e a nossa maior dificuldade, patrocínio. Alguém que possa sensibilizar para o resgate da nossa história. Isso realmente como eu não tenho noções de economia e não sei como funciona toda essa dinâmica, haveria, sim, de ter muito mais sensibilidade, um olhar um pouco mais carinhoso com a história, com o passado, um olhar mais sereno, digamos, com a própria memória, com a própria identidade, com a própria história. Estamos crescendo com um pouco de dificuldade, a gente não está parado, mas certamente tu estás coberto de razão no sentido de que a sociedade deveria dar uma resposta melhor para esta problemática do resgate, do escrever, do deixar registros, né? Que quando a gente se depara sem registros, aí temos que partir para a ficção, né? Vou trocar de assunto um pouquinho, estamos quase no final. Ontem deu a largada, doutor Alcides, né? Deu a largada lá das eleições para ver quem é o candidato democrata que vai enfrentar o Donald Trump, né? O senhor acha que pode sair um nome forte aí, que possa desafiar? Olha, honestamente não estou assim acompanhando. Estava, vamos dizer, mais de olho nessa manobra do impeachment, que todo mundo sabia que não ia dar em nada. Você vai ser encoberto, vai ser engolido agora inclusive, o que motivou o impeachment, se fosse aqui no Brasil, não fazia parte do prato do dia, ninguém ia dar bola, porque a notícia real é que ele pediu que o presidente lá da Ucrânia tivesse um cuidado especial nos negócios que o filho do outro está fazendo lá na Ucrânia, coisa que aqui é quase que corriqueiro, vamos dizer assim, né? Mas lá funciona diferente. De qualquer forma, eu acho que, pelo que eu observo, até pela uma rápida passagem que eu tive nos Estados Unidos, vai ser muito difícil qualquer candidato ganhar a eleição do Trump. Ele vai
certamente ele vai... Lá as eleições são mais parelhas, mas ele vai fazer mais voto que outra vez e estrategicamente, vamos dizer, melhor colocado. O Trump tem feito o que todos os nacionalistas, vamos chamar assim, gostariam que o presidente fizesse. Eu falei nacionalista, não falei direita, não falei esquerda, não falei nada. Falei nacionalista. Ele tem feito isso aí com muita... acreditando muito nisso, né? Ele não se afasta daquele seu ideário, se está certo, se está errado, aí nós temos que conversar em outro programa, mas eu acho que ele fez isso com muito empenho e acho que foi bem percebido pelo povo americano. E tem certas percepções que são óbvias, quando tu consegue quase zerar o desemprego, quando tu consegue manter um nível de social elevado ainda mais, isso aí não tem como contestar, vamos dizer assim. Né? Dá para falar da figura dele. Eu vi uma entrevista ontem lá de um repórter com um cara que vai votar contra o Trump, né? O cara, então, a economia cresceu, o desemprego caiu, uma série de coisas do ponto de vista interno lá, mas o cara gostaria de dizer que gostaria de ser representado por uma pessoa mais, digamos, do ponto de vista mais respeitada, bem vista, enfim e tal. E a gente fala aqui porque os Estados Unidos, quer queira ou quer não, ainda é uma espécie de tambor, né? O que acontece lá, enfim, na China, mas nos Estados Unidos acaba repercutindo no mundo inteiro, né? Chaparini, muito obrigado. Obrigado você hoje que faz a tua caneta, do teu pensamento, dos teus programas, um serviço para a cidadania, um ato de civismo, um ato de informação cotidiana, e isso tem um profundo valor no sentido de humanizar a nossa sociedade. Muito obrigado. Doutor Alcides, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e estamos aí para... Vamos ver se achamos novas polêmicas, né? Isso é muito bom. Esse ano que não vai faltar, pelo jeito, né? Ok. Eu conto com a participação dos dois ao longo de 2020 aqui. A todos de casa também, muito obrigado, boa noite e até uma próxima.